Amém, aleluia. Vamos nos abrir nossas Bíblias esta manhã no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, vários anúncios antes de continuar. Devemos estar abrindo a igreja já no fim de janeiro. Vamos anunciar o mais breve possível, com mais detalhes, mas já no fim de janeiro estaremos abrindo a igreja, tendo culto ao vivo, em pessoa. E durante este tempo de fim de ano, estamos tendo culto apenas domingo de manhã, às 11 da manhã, e estudo bíblico nas quartas-feiras, não culto. O estudo bíblico foi mudado para quarta-feira, temporariamente, às 19h30, mesma hora do culto. Então, convidamos você a participar. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 23, esta manhã. Vamos ler ali daqui a uns instantes. Deixa eu colocar a escritura aqui. Cadê a escritura? Está aí, ok. Eu tenho estado pregando com respeito à fé, porque Deus tem me mostrado que muitas pessoas, infelizmente, têm sido ensinadas ou aprendido de uma maneira não bíblica do que a fé realmente é e faz na vida das pessoas. Porque este capítulo 11 de Hebreus nos mostra o que a fé é e o que a fé faz e como funciona na vida das pessoas. Aliás, o capítulo inteiro está dedicado a explicar o fundamento da fé e como ele funciona na vida das pessoas, dando exemplos na vida de pessoas reais como a fé trabalha, porque a fé é muito poderosa e ela tem o poder para mudar a vida de qualquer pessoa. Gente que diz que tem fé, mas suas vidas continuam iguais, realmente tem alguma coisa que não está funcionando biblicamente, que nem um carro que precisa ser ajustado. Então, Deus pode mudar nossos problemas, nossa situação, seja qual for. Na escritura que vamos ler hoje de manhã, em Hebreus capítulo 11, a Bíblia nos diz de que a fé que os pais têm na criação dos seus filhos é comprovado na maneira como eles criam seus filhos e é muito importante. E por isso, queremos dar uma olhada esta manhã, uma mensagem chamada Fé dos Pais, a fé dos pais. Vamos ler uma escritura só, Hebreus 11, 23, Hebreus 11, 23, se você me acompanha, a escritura diz: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram a ordem do rei. Uma vez mais, pela fé, recém-nascido, Moisés foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois eles viram de que Moisés, ou ele, não era uma criança comum e não temeram a ordem do rei. Aleluia. Que ordem do rei a escritura está falando? Eu vou ficar pulando um pouco na história original de Moisés no livro de Êxodo, onde fala a história dele, do seu nascimento e de tudo que ele fez para Deus. Mas uma das maiores responsabilidades dos pais é criar os seus filhos, porque os filhos vão levar o nome da família, e seja qual seja o nome que eles vão levar no futuro, o exemplo, o caráter que eles tenham, a integridade que eles tenham, vai falar muito de como os pais criaram essa criança. O futuro de uma criança sempre será determinado pelos poucos anos que essa criança está nas mãos dos pais. Chega com um embrulhinho do hospital, você não sabe comer nem beber, você tem que trocar a fralda, começa a aprender a caminhar, aprenda a dizer papai e mamãe, depois andar correndo, se cortando, caindo, se machucando, nós protegendo, cuidando, tomando conta deles nestes poucos anos, até que eles aprendem a falar de volta quando a gente diz coisas a eles e dá ordens a eles e direção para eles, vão para a escola, são influenciados por muitas pessoas no mundo, família, são mimados, aprendem coisas que não devem. Todos temos estado nisso e podemos dizer amém. Depois chega um momento que vão no ensino médio e depois daí vão para a faculdade, vão estudar, casam, têm família, e já esse tempo de preparação, esse tempo de ajuda para ajudar eles e preparar eles para o futuro, escapou da mão. Não temos toda uma vida para formar a vida deles. E um dos grandes homens da Bíblia é Moisés. A história dele, a Bíblia nos diz que tudo começou com seus pais. O nome do pai era Arão.
Amrão, e o nome da mãe era Joquebede. Imagina você ter uma filha e colocar o nome dela Joquebede. Que nome mais lindo, aleluia. Mas a estratégia do inimigo, o diabo, sempre é destruir as crianças. Lembra-se de que quando Jesus nasceu, Herodes, inspirado pelo diabo, ele mandou matar todas as crianças menores de 2 anos. Por quê? Porque quanto mais cedo você traz corrupção e estraga o caráter de uma pessoa, neste caso uma criança, ou acaba matando, destruindo suas vidas, você pode ter a certeza que no futuro não vai ter que lidar, não vai ter resultados, não vai ter a sua presença, a influência delas. Esse é um dos problemas maiores com o aborto, não apenas de que é assassinato, assassinar um bebê, um ser humano, não somente que está errado biblicamente. Deus diz em Provérbios de que o derramamento de sangue inocente é uma das coisas que faz Deus ficar irado e com raiva. Deus odeia isso, mas também o fato de que você está destruindo uma vida futura, talvez um futuro advogado, um futuro médico que vai descobrir a cura para alguma doença, quem sabe até esse coronavírus, ou talvez um futuro presidente, um futuro líder mundial, um general, algum doutor, algum científico. Então, o problema é que o diabo, o inimigo, sempre quer destruir a criança, e quanto mais cedo, melhor. O faraó, aqui na história de Moisés, representa o demônio com esse seu decreto, essa ordem que ele escreve, de que todas as crianças devem morrer. Êxodos 1, 22, faraó deu a seguinte ordem, o decreto a todo o povo: lancem no rio Nilo todas as meninos, não meninas, meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. E se você se lembra, como eu falei em Mateus 2,16, a história do nascimento de Jesus, Herodes percebeu que foi enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos, uma vez mais, de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que foi dada pelos magos. Por quê? Porque o inimigo quer destruir as crianças. Então veja, a estratégia do inimigo não é apenas destruir as crianças, mas se não for pela morte, ele usa o que eu falei, a pressão dos colegas, pressão das amizades, dos amiguinhos, das pessoas com quem se junta. O Egito tinha uma sociedade, eu não sei se você sabe a qual era, muito ímpia, muito imoral, violenta, cheia de bruxaria e idolatria. Então, uma das grandes possibilidades de ser seduzido naquele local onde Moisés estava crescendo pela riqueza, pelo poder, pela sensualidade do Egito, onde as mulheres eram objetos sexuais para os homens. Então, essa influência poderia ter também destruído Moisés como criança. Também estão os poderes demoníacos trabalhando, lutando para destruir as pessoas, uma vez que elas começam a crescer. Para quê? Para que cada uma das pessoas não alcance seu potencial na vida, seu destino. Eu quero que você entenda, o diabo não ataca as pessoas somente porque elas fazem más decisões. O diabo ataca as pessoas para destruir o seu destino, para destruir o seu potencial, para que eles não alcancem esse potencial, e faz de tudo o que tem que fazer para destruir, para garantir que eles não alcançam esse potencial, seja com droga, seja com bebida, seja com farra, seja com roubo, seja com mentira, seja com o que for. Esse é o objetivo do pecado, não ter que lidar com uma pessoa adulta que tem influência e pode trazer o bem à sociedade e à vida daqueles seres amados. Então, hoje em dia, o que é que o inimigo faz? O inimigo tenta destruir as crianças, mudando elas, influenciando elas. Por exemplo, Romanos 12:2 diz de que você e eu não devemos viver conforme os padrões deste mundo, mas deixar que Deus transforme cada uma de nossas vidas pela transformação ou renovação da nossa mente,
para que possamos, cada um de nós, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje em dia, todo mundo tem televisão em casa, é uma das piores coisas que pode ter, porque fica assistindo coisa que não presta. Ah, pastor, eu só vejo notícia. Sim, você talvez só vê as notícias, mas os comerciais de cerveja não colocam mulheres idosas, gordas, que feias, que o homem careca que está caindo nos pedaços, feio, sem dente, banguela. Ninguém faz isso. Então, a televisão, os filmes cheios de sexo, de inuendos, dizendo uma coisa, querendo dizer outra, música com sensualidade, livros com mentiras, com bruxaria, com engano. As escolas hoje em dia, onde eles ensinam de que menino pode ser menina se quiser, e a menina pode ser menino se quiser, confundindo as pessoas em vez de ensinando o correto, pregando, ensinando valores que são pecaminosos. Porque na verdade são valores do diabo, do rei da maldade. E qual foi a história do faraó? Jogam todos eles no rio. Os meninos. Jogam todos os meninos hebreus que nascerem, jogam no rio, deixa que a água leve e eles se afoguem. E tudo isso tem a ver do que o diabo tenta dar ordens aos pais também hoje. Você sabia disso? Até hoje, o diabo tenta dar essas mesmas ordens para os pais hoje em dia com respeito a seus filhos e suas filhas. E não é apenas pastor, eu nunca vi um diabo vir me dizer para alguém, um vizinho, um familiar, colocar meu filho, minha filha no rio. Não. Mas sabe como é? Palavras de desespero. Você precisa corrigir seu filho, você precisa colocar disciplina para que ele se comporte bem, para que eles não façam coisas erradas. E o que eles dizem? Você não pode fazer nada com tua filha. Teu filho nunca vai mudar, ele sempre vai. Sabe como são as crianças? Sempre vão ser assim. Olha, não adianta, tá? Estão naquela idade, você tem que aprender a segurar atrás dele. Eles entram na casa de um familiar, começam a tocar tudo, derrubar tudo. Desculpa, sabe como é? Tá naquela idade dos 2 anos. E é uma coisa, ou seja, é uma desculpa atrás da outra. E o inimigo ataca você e eu com palavras de desespero, pensando que não podemos fazer nada. Tentando dizer como criar os nossos filhos, olha, para acalmar eles, dá o telefonezinho para eles brincarem com aquele aplicativo. Não, dá o computador com aquele joguinho. Dá o telefone, com as amizadezinhas que estão brincando. Olha como eles brincam sozinhos, tudo de telefone, tudo de tablet, de computador. Olha que bonitinho. Na verdade, se você os deixa assim, eles começam a seguir os outros, dizendo, todo mundo faz isso. Olha, todas as meninas têm, todo mundo faz isso. Não os restrinja, coitados. Você não pode obrigar eles, ou forçar seu filho, sua filha a fazer nada disso. Mas a verdade é que o que estão fazendo é o diabo falando palavras a você, ordenando para permitir que seus filhos não tenham nenhuma disciplina e não sejam criados de acordo à palavra de Deus. Os anos passam, está comprando tempo, quando chega o momento que a criança já saiu de casa, ou a massa, aquele bolinho que saiu do hospital endurece, e você não pode ensinar nada. Senão vira rebelde e briga com você. Eu conheço histórias de filhos que matam os pais simplesmente porque os pais querem dar disciplina. Eu conheço história de jovens, 14, 15, 16 anos, que foram visitar os avós para Natal, faz umas 2 semanas, e chegaram lá e queriam fazer o que queriam, e o avô disse, olha, aqui em casa a hora do café da manhã é de 8 às 9, depois disso você só na hora do almoço, e olha, não pode deixar tudo, cada vez que acaba de ver televisão tem que desligar, quando o quarto tem que estar aberto e tudo arrumado. As crianças não gostaram, tentaram matar o avô. Os pais tiveram que vir buscar, uma coisa horrível. Por quê? Porque uma vez que a massa endurece, já não consegue receber influência nenhuma. Mas tem gente que diz, não podemos seguir a Bíblia, é um livro muito antiquado. Literalmente, de jeito nenhum. Hoje em dia as coisas são diferentes. Nós temos avançado como cultura. Você vai prejudicar a autoestima dele se você tentar fazer isso. Muitas vezes,
Pais acabam se perguntando: qual é a esperança que meus filhos vão ter? Qual é a esperança que meus filhos vão ter? Qual é a esperança das crianças? Como é que eu posso criar eles corretamente? É por isso que precisamos ver esta escritura de Moisés e ver a visão dos pais com fé. A visão da fé dos pais, porque a Bíblia nos diz que a maneira de influenciar os filhos é pela fé. A chave de influenciar os filhos é uma fé genuína, uma fé real, uma fé bíblica que mostra realmente o que é ser um cristão. Os pais de Moisés, eles viram uma coisa diferente nele. Uma coisa completamente, como foi que viram? Lógico, com os olhos, mas pela fé. Escuta, versículo 23, pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses pelos seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Seu filho não é comum, sua filha não é comum, é uma criança especial feita por Deus, na imagem de Deus, e tem um futuro, tem um destino. E em meio do medo das ordens do faraó, do rei, dos ataques, eles disseram: meu filho é especial. Eles viram a Deus no filho dele, eles viram as promessas de Deus no seu filho e acreditaram que Deus era maior que qualquer ordem, que qualquer circunstância, que qualquer ataque do inimigo, que qualquer influência do mundo. O mais poderoso, olha, mais poderoso que qualquer força do mundo, influência do mundo, são pais que acreditam em Deus e que Deus é capaz de ajudar os pais, proteger os pais e cuidar esses filhos ou filhas para que cresçam nos caminhos de Deus. 1 de João 5,4, todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Isso não é, se você for alto, se você for baixinho, se você for forte, se você for grandão, se você for jovem, se você for... Não, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E obtemos essa vitória como? Pela fé. 1 de João 5,4. Então é por isso que a fé dos pais é tão importante, porque a fé dos pais pode nos ajudar a conseguir essa vitória e trazer e vencer este mundo para nossos próprios filhos. É uma fé em Deus, uma fé genuína, bíblica, o qual deixa e coloca o futuro dos filhos nas mãos de Deus. Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles viram uma coisa diferente no seu filho Moisés. Poxa, meu filho Moisés, jogar na água de jeito nenhum. Eu amo muito ele, acaba de nascer, eu sei que é um bebezinho, mas olha, ele tem um futuro, ele tem um destino. Porque viram que era um menino, outra tradução diz, era um menino bonito. Outra tradução diz, não era uma criança comum. Seja bonito, outra tradução é formoso. Todos os pais se sentem assim com seus filhos, não me diga que não. Quando primeiro trazem seu bebê, olha teu filho, tua filha, todos, ai que lindo, todo mundo, ai que coisa mais linda, que formosinho, que bem. Então todo mundo vê isso, e até as famílias, mesmo que não seja verdade. Às vezes eu me lembro que meu filho, ele nasceu, ele teve complicação no parto, e tiveram que usar um negócio para puxar ele durante o nascimento, e ele saiu com o negócio todo amassado aqui, a cabeça toda estirada, parecia uma cabeça, um cono, a cabeça dele parecia um cono, mas todo mundo, ai que lindo, que coisa mais linda, mais fofo, mais formoso e bonito, mas na verdade, lógico, graças a Deus, isso depois com o tempo se resolveu, e não teve nenhum efeito negativo nele, glória a Deus, não afetou nada, mas a verdade é que mesmo quando não é, todo mundo diz que as crianças são lindas, são formosas, são bonitas. Outros acreditam de que o sinal de um bebê era uma diferença na vida deles, é resultado do fruto na vida de um casal, é o futuro de um casal, e eles viram isso pela fé. Porque o importante é que os pais de Moisés viram uma criança, o que ela poderia se tornar. Não viram, ai olha, é Moisés, quem sabe, vai um dia ele está trabalhando nas pirâmides, trabalhando como escravo. Não, quem sabe talvez ele fica ajudando lá. Não, eles viram o que o filho deles podia se tornar, o seu futuro, o destino que ele podia alcançar. E para que pais de Deus, pais piedosos hoje em dia, que são obedientes a Deus,
possam ver essas possibilidades do futuro, precisam ter fé nos seus filhos. É importante por exemplo, dar um bom exemplo aos filhos para o futuro. Pais que vivem bebendo, usando droga, os filhos vão crescer nisso. Eu posso dar exemplo, meu pai fumava, meu pai bebia, quando eu já tinha anos de adolescência eu estava fumando e bebendo também. Olha, pais que brigam o tempo todo, roubam, os filhos vão crescer brigão e ladrão. Então, é por isso que eu disciplinei meus filhos, é para o futuro. Eu dou um bom exemplo para o futuro do meu filho. E da mesma maneira que eu disciplino meu filho, eu disciplinei meus filhos, por quê? Para o futuro deles. Porque infelizmente tem muitas tragédias de pais que só podem estar cegos pelo fato de que somente olham para o presente. Ai, que lindo, que coisa mais fofa. Mas eles não veem o futuro dos seus filhos, só veem o presente. E é uma tragédia. Crianças que quando são pequenas são mimadas, permitidas a fazerem o que querem, não têm disciplina, não sabem respeitar, não sabem obedecer, não aprendem o que é certo e o errado, e quando crescem já é muito tarde. É muito tarde. É por isso que essa fé dos pais de Moisés teve que ser colocada em ação. E isso é o que estamos tentando ver nestas mensagens que eu estou pregando com respeito à fé, é que a fé não é somente um sentimento ou uma palavra, a fé sempre é uma ação. Atuamos pela fé. A fé sempre envolve uma ação, coisas que os pais de Moisés fizeram e não fizeram, o que eles acreditavam. Veja bem, meu filho é bonito, eu não vou jogar ele no rio para que morra, eu vou esconder ele, não me importa o perigo, o risco de violar a ordem do rei. Eles atuaram, eles agiram porque a fé envolve ação. Eles acreditaram que Deus ia ajudar e proteger eles, em vez de ouvir as opiniões dos outros, as opiniões da família. Ah, não, tem que jogar fora, menino. Ah, não, pelo menos coloca uma fraldinha, uma saiazinha para que pensem que é menino. Não, eles não é menino, eu vou esconder ele. Ou que o mundo tenta dizer, tem que jogar fora. Ou as redes sociais hoje dizem, faz o que quer. Olha, não escuta teu pai, não obedece a mãe, faz os joguinhos. Não, olha, nada disso. Eles acreditaram em Deus e agiram e atuaram dessa maneira. Faraó diz, joga no rio. A família diz, deixa fazer o que quer. Os amigos dizem, sabe como são as crianças hoje em dia, né? O mundo diz, não, começa a ter, vão experimentar de todo jeito, assim que começa a dar logo, para que já saibam o que é. Escuta, não é assim. Não é assim. Eles acreditaram em Deus, em vez de acreditar nas opiniões do mundo, da família, das redes sociais, dos outros, porque o que importa na fé é o que Deus diz. E se é o que Deus diz, o que importa é o que devemos fazer. O que Deus diz para se fazer? Porque eles esconderam Moisés. Ele foi protegido, essa palavra escondido quer dizer, ele foi protegido para que não encontrassem eles. Uma das áreas mais importantes dos pais da paternidade é proteger seus filhos, suas crianças, dos ataques e das influências deste mundo, do demônio, da cidade, das pessoas, mantendo eles longe, protegidos de pessoas ou lugares que eles possam ser prejudicados. Por exemplo, longe de pessoas que vão tentar fazer coisas erradas com ele. Quantos podem dizer, amém, não quero ser meu filho abusado? De lugares errados, onde podem ver ou aprender coisas erradas, de televisão e filmes, de violência, de pornografia, de coisa que não presta, de música sensual, que engana as pessoas e faz eles se sentir uma coisa que não é real, não é verdade, de livros e revistas que tem porcaria dentro, de joguinhos, de mídia, de joguinhos com duplo sentido. Tudo isso, você e eu como pais somos chamados a proteger, a esconder nossos filhos deste mundo. 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem bons costumes. Então você está tentando ensinar a seu filho, a sua filha, uma coisa, uma fé, um caminho, que você agora está aprendendo, que é o que você precisava ter aprendido antes e está lhe ajudando. E você diz, eu vou ensinar meu filho, minha filha, para que não tenha esse problema no futuro. E o que acontece? O mundo vai atacar.
As más companhias vão corromper tudo que você está querendo ensinar. É por isso que temos que proteger, esconder nossos filhos. E o trabalho e o dever dos pais é não prejudicar. A criança não sabe. Ela não sabe reconhecer se está certo ou se é errado. Quando estão tocando nela, ou se estão vendo aquilo. O que é isso? Com curiosidade. Eles não sabem. Eles precisam aprender, e quem ensina são os pais, ensinando o que é certo, o que é errado. Ah, mas papai, todo mundo faz, papai. Mas mamãe, todo mundo deixa fazer isso. Todo mundo está fazendo. Olha, o mundo faz isso, mas não Deus. Pais piedosos que amam a Deus, que vivem por fé e querem proteger seus filhos, não fazem isso. Ah, todo mundo se veste dessa maneira, mostrando tudo. Olha que bonitinho, olha, dá pra ver a calcinha, olha que bonitinho. Não, olha. Todo mundo tem um desses. Ah, não vai fazer mal nenhum. Escuta, você tem, as crianças não sabem, não vão reconhecer, não vão saber a diferença. Mas se você permite o mundo influenciar o seu filho, a sua filha, eles vão fazer. O diabo, o inimigo, o rei deste mundo, ele vai influenciar para destruir a vida dos seus filhos. É por isso que os pais de Moisés instruíram Moisés. Não somente, Moisés, não dá, faça não, tá? E deixaram ele sozinho. Não, eles instruíram, quer dizer, ensinaram na prática e cuidaram para que ele não fosse fazer. Eles mostraram a quem ele tinha que adorar. Ele tinha que adorar a Deus. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado por um tempo. Provérbios 22, 6. Ensine ou instrua seus filhos no caminho certo, e mesmo quando eles envelhecerem, não se desviarão dele. Essa é uma promessa de Deus, que se você e eu nos mantemos firmes na fé, em criar nossos filhos, eles não se afastarão, não vão se desviar, se ensinamos a eles o caminho certo. E os dois trabalham juntos, marido e mulher, pai e mãe, os dois trabalham juntos, escondendo, protegendo. Eles viram seu filho, que era um menino bonito, especial, uma criança que tinha um futuro, um destino em Deus, e os dois juntos não tiveram medo da ordem do faraó. Olha, não tem nada pior do que a desunião entre pais. Entre o pai diz, olha, mas ele não pode fazer isso. Ai, deixa, é só hoje. Ou a mãe diz, por que você falou assim com seu pai? Ah, deixa, coitadinho, está se sentindo mal. Não, a pior coisa que pode acontecer para prejudicar o crescimento, a instrução, a disciplina, o futuro de crianças, são pais que não estão em união, estão batendo um no outro o tempo todo, dando golpe um na cabeça do outro. Por quê? Porque não estão certos no que querem fazer. Maneiras diferentes de criar os filhos. Quando eu era menino, nunca me fizeram fazer isso. Quando eu era menina, ninguém me fez fazer aquilo. Olha, não interessa, é o que Deus diz. Essa é a pergunta que todos precisamos saber. Agora você entende porque o pastor diz a você, leia a sua Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Para quê? Para aprender a palavra de Deus, o que eles dizem. Então, Marcos 3, 25, Jesus nos explica isso de uma maneira melhor, que espero que você entenda. Se uma família se divide, as pessoas que fazem parte dessa família começam a lutar entre si, e essa família será destruída. Se um pai pensa de uma maneira, ou quer criar um filho, uma filha de uma maneira, e a mãe quer fazer de outra maneira, isso vai trazer conflito, vai trazer divisão na família, e a família, junto com a criança que tanto querem ser protegida, ou que deve ser protegida como Deus ensina, acabará destruída. Essa história de, não seja tão duro com ele, não seja tão malvado com ela, coitadinha, não vai fazer mal nenhum, não falar desse jeito, ou fazer aquilo, ou ver aquilo, ou ficar... Não. Muitas mães, escuta, muitas mães, ou seja, muitas avós, gostam de reviver a sua juventude nos filhos dos seus filhos.
Muitas mães gostam de reviver a sua juventude nos seus filhos. Por quê? Quando eu era menina eu nunca tive batom, maquiagem, porque meu pai não deixava. Mas agora Lucinha tem 4 anos. Começa a pintar as unhas, a colocar maquiagem. Olha que lindinha. Enquanto isso, você está sensualizando sua filha. Quando ela tiver 10 anos, ela vai querer mais atenção e vai estar errado isso. Porque tem mães e avós que adoram reviver a juventude deles. Eu deveria ter criado assim. Olha, não cria assim não. Eu deveria ter criado você desse jeito. E pior a coisa quando tem pais solteiros. Porque pais solteiros, eles acabam casando, aí é mais difícil, eles casam de novo. É meu filho, é minha filha, não fale assim com meu filho, não trate minha filha assim. Não, eles precisam estar unidos, eles precisam trabalhar juntos. A Bíblia diz que eles consideraram, não tiveram medo, eles viram que a criança, eles juntos, unidos. Pais unidos têm uma grande influência muito poderosa na criação dos filhos. Salmos 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos, ou os pais, vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção que era derramado sobre a cabeça de Arão. Veja bem, união é precioso. Hoje em dia, infelizmente, pais brigam como criar a criança. Isso é uma das piores coisas, é um prejuízo horrível na vida das crianças, estragando o futuro. Eles crescem, meus pais brigavam o tempo todo. Mas Deus abençoa quando os pais têm fé. Deus abençoa o poder dessa fundação que tem um início com essa grande influência da fé e começa a criar os filhos nos caminhos de Deus, até chegar no fim. Essa fundação vai decidir como a estrutura vai se tornar. Se você tem uma estrutura, uma fundação firme, e você na fé cria seus filhos, quando eles crescerem, lembre-se o que Provérbios, instrua eles no caminho certo, e quando essa estrutura crescer, ela vai se tornar, não se desviarão, vai sair o que você planejou, o que você queria, o futuro que poderia ser feito. Olha, uns poucos anos de instrução, de bons exemplos pelos pais, no caso de Moisés, tiveram um impacto incrível. Poder no Egito. Moisés virou o cara que veio liberar o povo, o escolhido por Deus. Por quê? Por causa da ensinança dos poucos anos que os pais tiveram com eles e fizeram o certo, o protegeram, o esconderam. Eles viram que ele era uma criança especial, trataram ele dessa maneira. Eles não tiveram medo do mundo, da família, das pessoas, do pai, da mãe, do avô, do tio, da família, da escola. Não tiveram medo. Eu me lembro vezes que queriam ensinar coisas erradas na escola a meus filhos e minha filha, quando eram pequenos, no jardim de infância. Eu disse, desculpa, no meio disso você tira meu filho e manda ele para a biblioteca para ler um livro lá. E hoje em dia meus filhos leem, adoram ler livros, são muito cultos os dois. Por quê? Porque eu fiz essa decisão, eu não permiti, não tive medo do sistema, e meus filhos foram criados pelo melhor que eu pude fazer da fé que Deus colocou em mim. Você tenta proteger eles de imoralidade, da vergonha do mundo, dessa vontade de fazer qualquer coisa, da idolatria de colocar tudo mais importante do que Deus e a família. E olha, Deus sempre fornece uma ajuda sobrenatural quando os pais respondem em fé para criar seus filhos. Deus dá uma ajuda sobrenatural que você não vai encontrar em outro lugar para criar os seus filhos, a sua filha, em resposta da fé que você coloca para criar seus filhos, a fé que acredita em Deus e obedece a Deus. E a maior recompensa de todas, eu posso dizer porque eu estou vivendo isso hoje. Meu filho tem 33, vai fazer 34 anos, casado, com 2 crianças, esperando a terceira. Minha filha tem 28, 29 anos, casada, bem casada, com 2 filhos. Olha, é uma grande bênção, é uma recompensa ver meus filhos crescer, se tornar a pessoa, o homem, a mulher, o casal, a família que Deus planejou para eles. Por quê? Porque a estrutura se torna, a estrutura vai se tornar da maneira que você
constrói a fundação. E se a fundação é fraca, não importa o que você coloca em cima. Jesus disse, quando chegar a tempestade, vai cair tudo. Vamos inclinar o rosto esta manhã, vamos fechar os olhos, todo olho fechado, toda a cabeça inclinada por um tempo. Uma mensagem, fé dos pais. Não é fácil pregar com respeito aos filhos. Eu sei que não é. Eu sei que não é fácil. Muitas pessoas têm uma maneira de pensar que os filhos devem não somente ser protegidos, mas protegidos para o que eles acham que é certo. Eles se esquecem que os filhos são um presente de Deus para eles. E como os filhos são um presente de Deus, você e eu devemos tomar conta deles da maneira que Deus gostaria que tomemos conta deles. Porque se recebemos um presente de Deus e não tomamos conta dele, um dia vamos ter que prestar contas de como tomamos conta desse presente que Deus nos deu. Mas o maior presente que todos foi o presente que Jesus comprou na cruz, 2000 anos atrás, comprando o perdão dos pecados. Ele tinha uma dívida, ele pagou uma dívida que ele não tinha. Você e eu tínhamos uma dívida que não podíamos pagar. Mas Jesus deixou o céu, o conforto do céu, para vir a este mundo, viver uma vida perfeita, sacrificar a sua vida para comprar o perdão dos pecados. E talvez hoje você não tenha esse perdão dos pecados, talvez hoje você se sente culpado. Estas palavras que eu tenho falado têm mostrado a você que você não está certo com Deus e que você não está pronto para prestar contas a Deus hoje, mas você gostaria de estar. Eu quero fazer uma oração com você. Ou talvez antes você conhecia Cristo, ia na igreja, entregou sua vida a Jesus, você talvez até criava seus filhos dessa maneira, mas alguma coisa não deu certo, uma má decisão, uma má influência, você talvez permitiu a influência deste mundo ou de familiares, e você está agora afastado, longe de Jesus, desviado do caminho de Deus. Escuta, Jesus te ama. Ele morreu na cruz por você e Ele está lhe chamando de volta. Eu quero fazer a oração. Se você está desviado e afastado dos caminhos de Deus, ou você nunca foi salvo e precisa se arrepender hoje, eu quero que você repita esta oração comigo, com cabeça inclinada, olho fechado, em voz alta, diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu te agradeço pelo sangue que foi derramado pelos meus pecados. Perdoa todos os meus pecados e entra no meu coração. Me ajuda a viver para você todos os dias da minha vida. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Senhor, esta manhã, essas pessoas que têm orado, eu peço que você toque seus corações, suas vidas, quebra toda a maldição do inferno, ajuda eles para que teu nome seja louvado e glorificado. Senhor, eu te peço agora para que você toque cada coração, cada vida, estabelecendo elas na tua vontade. Ajuda toda pessoa a te seguir, a te conhecer, enche eles com teu Espírito Santo, e eu quebro toda a maldição do inferno. Senhor, eu te peço hoje pelas pessoas que são pais, me precisam ajuda para poder criar seus filhos corretamente, dá a eles a sabedoria, no nome de Jesus, amém. Deixa eu falar com a igreja rapidamente. Talvez você não é pai ou não é mãe e hoje você está ouvindo estas palavras. Guarda, mastiga, pensa nelas. O dia vai chegar que você ou vai ter que fazer isso com um filho, com uma filha, ou talvez ajudar a outros pais que estão tendo dificuldade. Eles vão até perguntar: de onde você aprendeu tudo isso? Aí você pode dar a eles um bom exemplo e ajudar eles, guiar eles no caminho de Deus. Ou talvez você está assistindo hoje, você é um pai, você é uma mãe, e talvez seu filho é um anjinho, e glória a Deus por isso. Mantenha ele no caminho certo, crie ele pela fé. Ou talvez você tem filho, tem filhas hoje, você é pai ou mãe e está tendo dificuldade. A palavra de Deus nos dá instrução, nos instrui, nos ensina como criar nossos filhos. E tem tanto que a palavra de Deus fala disso. Mas sabe o que precisamos fazer? Precisamos fazer as coisas como Deus ensina. Precisamos fazer as coisas como Deus ensina. Não da maneira que o mundo ensina, que o mundo quer, que o rei deste mundo, o demônio, o diabo quer estragar e destruir nossas vidas, os nossos filhos. Quer jogar no rio, quer jogar no mundo, deixa o mundo estragar e que eles fiquem podres. De maneira nenhuma. Temos um Deus, temos sua palavra, temos o seu Espírito.
e temos a sua instrução. Vamos orar esta manhã. Talvez você pode fazer um altar aí onde você se encontra, na cadeira, no sofá, onde você está no quarto, onde for. Vamos orar, vamos se inclinar, vamos clamar a Deus, vamos pedir a sua ajuda, a sua sabedoria para criar nossos filhos com a fé dos pais, criar nossos filhos como Deus nos ensina. Amém, Senhor? Esta manhã eu peço que você toque cada pai, cada mãe, dá sabedorias a eles, a criar seus filhos de acordo com a tua palavra, Senhor. Eu te peço que teu nome seja louvado e glorificado. Senhor, quebra toda a maldição do inferno. Eu te peço hoje a tua bênção, o Espírito Santo guie, encaminhe, Senhor, cada pai, cada mãe. Ajuda eles a fazer decisões, Senhor, firmes para poder criar seus filhos nos teus caminhos, de acordo com tua palavra, a resistir e a proteger seus filhos de toda tentação, de todo engano, toda mentira. Abre seus corações para ouvir tua palavra, para receber de ti tua instrução, Senhor, para que seus filhos possam dar glória a teu nome e dar honra aos pais. Senhor, eu te peço que você ajude cada pai e cada mãe. Te agradecemos no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu quebro toda a maldição do inferno, eu quebro toda a maldição de bruxaria, de feitiçaria, neste momento, no nome de Cristo. Eu declaro o sangue de Cristo em cada pai, cada família, cada criança, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado uma vez mais por participar do nosso culto, aqui domingo de manhã, 10 de janeiro, Igreja Porta em Joinville. Não se esqueçam, não vamos ter culto hoje à noite, mas vamos ter estudo bíblico quarta-feira às 19h30. Convidamos você a participar. Continua orando para que dentro de umas 2 ou 3 semanas podemos já abrir a igreja, e vamos estar na Rua Anita Garibaldi, número 533, e ali tem o horário e tudo. Vamos mostrar o horário, vamos dar mais informação. Eu lhe agradeço a todos pela sua ajuda, pela sua participação. Se você orou, aceitou a Cristo esta manhã, ali embaixo, olha, tem o link para você ligar, se você quer se comunicar conosco pelo WhatsApp, ou para mandar um correio eletrônico. Qualquer ajuda, qualquer oração, qualquer pedido, fala conosco. Se você quer receber informação de próximo evento, próximo culto, olha, te inscreve no canal. Do lado direito tem um sinozinho, você dá um clique, ele te avisa no telefone ou no computador quando vai ser o próximo evento, ou se comunica conosco. Estamos aqui para lhe ajudar. Se você orou para aceitar a Cristo, queremos ouvir de você, queremos orar e lhe ajudar a seguir os caminhos de Deus. Amém? Você precisa de ajuda com seus filhos também. Amém? Aleluia. Que Deus os abençoe. Vamos orar para acabar o nosso culto hoje. Senhor, eu te agradeço hoje pela tua palavra, pela tua graça e misericórdia. Ajuda teu povo, Senhor, ensina a eles a tua palavra, a confiar em ti, a ter fé, não somente em ti, mas a tua palavra, no teu método, na tua ensinança, na tua instrução. Senhor, ajuda cada pai e cada mãe a criar seus filhos como você os ensina. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Protege teu povo hoje. Amém. Aleluia. Que Deus os abençoe. Tenha um bom dia. Aleluia.